Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, canal 13 aqui em Belém, e neste momento para o mundo inteiro pela internet. O link é tvrba.com.br. Para o mundo inteiro. Todo domingo, eu repito, mas nós temos telespectadores no Canadá, nos Estados Unidos, na Noruega, na Suécia, na Espanha, na França, em Portugal, em Roma agora e no Brasil todo, em São Paulo principalmente, por causa dos anos que eu morei lá, foram 15, no Amapá, que a minha família toda mora lá. Enfim, em todo o mundo nós somos vistos neste exato momento para falar de saúde, do que se faz de melhor no mundo, no Brasil, no Pará, especificamente aqui em Belém. E hoje, mais uma vez, com uma convidada muito especial, a professora doutora Ivete Ribeiro. Professora, deixa eu comentar, professora, ela é professora de medicina da UEPA, ela tem mestrado, doutorado, é fisioterapeuta de formação e vem nos falar hoje, inicialmente, vai falar do laboratório dela, de todos os projetos de pesquisa, mas inicialmente por causa de um simpósio que vai ter aqui em Belém de neonatologia internacional. Ivete, primeiro, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E quando vai ser o simpósio mesmo? Então, como é que é o nome todo? É um nome grande, como é que é o nome? Isso, obrigada primeiramente pelo convite, né, para estar desenvolvendo e falando um pouco da neonatologia na nossa região. Então, o simpósio ele vai acontecer em setembro, de 20 a 22, né, no auditório Benedito Nunes da UFPA. Né? Lá na UFPA, na UFPA, no lugar que o pessoal chama de hangarzinho, né? Isso, é lá, exatamente. No lado lá da reitoria. Do lado da reitoria. Eu sempre comento isso aí, que é para ninguém se perder. Para ninguém se perder, exatamente. Pra ninguém se perder. Isso. E vai ser um evento muito bom, onde vamos ter palestrantes internacionais e nacionais para a gente discutir bastante sobre a neonatologia na nossa região e no mundo, né? A neonatologia é igual à fisioterapia. É recente que virou a atenção ao neonato. Exato. Eu lembro que já, quando eu me formei em médico, não existia um neonatologista. Tudo bem que eu sou médico há 40 anos, é muito tempo. Mas eu lembro que uma vez eu fui acompanhar o parto da minha irmã e já tinha um neonatologista. Eu fiquei até espantado, porque tinha alguém lá para cuidar na hora. Lógico que essa história também já faz uns 30 anos. Mas a neonatologia, como a fisioterapia, deram um salto enorme no tratamento das doenças. Mas foi um negócio absurdo. Hoje, ainda tem muita complicação no neonato? Sim. O neonato, ele é um ser bastante peculiar, né? Então, dependendo do momento quando ele nasce, né? Se for antes do tempo de 9 meses, ele vai ter uma série de complicações, sendo ela cardíacas, respiratórias, do sistema nervoso, gastrointestinais. Então, o neonato, por si só, ele já é complexo e por isso que, de um tempo para cá, nas últimas décadas ou anos, né, recentemente, veio a culminar com a necessidade de ter profissionais especialistas nessa área. Para trabalhar nesse palco, que é bem diferente de ser um pediatra, né, que é um profissional, ou vários profissionais que trabalham com esse público característico. Hoje os americanos usam a palavra time. Isso, o heart team. Exato. Aqui no Brasil é a equipe. Equipe, pronto. Então, hoje nós temos uma equipe, tudo hoje em dia. Você tudo deixou precisa, em saúde, né? Você não é mais sozinho. Não é mais sozinho. Porque os benefícios são todos para o paciente, são todos, né? Então... O conjunto de pessoas... nos meus congressos, eu sou cardiologista,
E quem discute isso é o Heart Team, ou seja, é a equipe de cardiologia do hospital que vai decidir. Exato. Não é um nem outro, é todo mundo. O fisioterapeuta, o enfermeiro, o médico, o intensivista, o hemodinamicista, o cirurgião vão discutir para ver o que é melhor. Então, nessa área de neonatologia, que você está ali mexendo com o bebê que acabou de nascer... me fala uma coisa. O preparo, as consultas da mãe, isso é muito importante hoje? Sim. No mundo atual, para que a criança nasça bem? Exato. A gente fala muito mãe, né? Pelo fato dela carregar a criança, enfim. Quando a gente fala em cuidados, a população conhece muito como sendo pré-natal, né? Mas a gente não pode esquecer que assim, um dos motivos que a gente, dentro da universidade, da academia, a gente busca divulgar muito e colocar isso em prática, é o conhecimento que essa mãe, pai, todo mundo que está em volta do bebê, diríamos assim, ele é importante porque essa intraútero, a criança ela já precisa de estímulos benéficos que vão interferir diretamente no desenvolvimento dela. A gente tem assim uma cultura muito forte que só depois que a criança nasce que tem uma certa preocupação com a criança em termos de desenvolvimento, de doenças, né? Faz o pré-natal, aquelas consultas de rotina, só se tiver alguma complicação, aí é direcionado para o especialista. Só que independente disso, o cérebro, o pulmão, o coração, todo ele está em desenvolvimento embrionário. Então, é necessário que a gente divulgue isso para os pais, né, para os cuidadores de uma forma geral, que é importante, que vai interferir diretamente no nascimento e na vida dele até... Hoje em dia, os estudos falam que até a velhice. Certo. Né? O pré-natal, como falava antigamente. Ainda fala hoje de pré-natal? Fala. Então, o pré-natal hoje é mega importante. Mega importante. Né? Eu sempre falo assim, o pessoal diz, parto existe desde que o homem existe. Tem pelo menos 200 mil anos na evolução natural. Só tem que o recurso do mundo atual mudou totalmente. Mudou totalmente. Todo dia alguém senta aqui e me fala da revolução em alguma área. Exato. Né? Então, a revolução na gravidez, no acompanhamento do feto, eu ainda falo feto. Sim, o concepto, né? Concepto ou feto? Como é que fala? Embrião e feto. Embrião e feto. Isso. Então, o acompanhamento do feto hoje é crucial para que tenha uma vida normal. Exato. É isso. Isso. É isso que a gente está falando. Exato. Então, mãe grávida tem que seguir toda a programação. Tem que seguir toda a programação. E é uma coisa, uma informação muito importante, é que, por exemplo, a gente se preocupa muito com a questão de se o pulmão vai ficar bonitinho, se o coração vai ficar bem desenvolvido. Só que a gente não pode esquecer que uma das primeiras estruturas é o sistema nervoso central, o cérebro desse recém-nascido. Né? Então, para ter uma ideia, o sistema nervoso central ele começa a desenvolver com 3 semanas de gravidez. E aí, na maioria das vezes, as mães não sabem que está grávida. Nem sabem que está grávida. Então, os cuidados, os fatores de risco que são expostos a essa criança, elas acontecem muito precoce. E se não tivesse cuidado, acaba tendo várias outras complicações. Né? Como o nascimento prematuro, né? Que é um deles, que é bem gritante. Ainda tem muito a ver. Eu acho difícil hoje, mas eu peguei uma época que mãe fumava muito ainda. Sim. Ainda tem isso hoje? A gente observa muito, não na rede particular, tanto, né? A gente observa muito na rede pública. Pública. Bebida, álcool, uso de drogas ilícitas. A gente ainda observa tem muito durante a gravidez. Infelizmente, e com mães cada vez mais novas. Então, assim, são fatores de riscos muito importantes que isso acaba interferindo no desenvolvimento dessas crianças, né? Certo. Elas já nascem um pouquinho doentes. Já nascem, exatamente, principalmente só pelo fato de ser um prematuro, a gente já leva em consideração que
os órgãos principais deles, eles são imaturos, né? Então, com certeza. Então, isso já requer um cuidado diferenciado para esse público. Quer dizer, esse risco todo que a gente está falando, droga, cigarro, álcool, na gravidez leva à prematuridade. Sim. Isso é muito comum. Muito comum. Nasceu de 7 meses, nasceu de 8 meses. E é 7, 8 meses. A gente já encontra, hoje mesmo aqui em Belém, a gente já tem resultados, assim, de prematuros com 26, 25 semanas, que, assim, demoraram muito tempo internados, né? Mas conseguiram sair, precisaram do acompanhamento, lógico, a longo prazo, mas que é viável. Esse prematuro é obrigatório o segmento neonato dele? Obrigatório. Obrigatório. Se não tiver a equipe toda ali, a vida vai ser... Vai ser bem mais difícil. Bem mais difícil. Principalmente, em se falando, por exemplo, em questão de desenvolvimento cerebral. A literatura, ela conta pra gente, ela mostra que, por exemplo, existem áreas principais do cérebro. Então, por exemplo, a criança, nasceu, vamos supor uma criança de 9 meses, normal, ou um prematuro, eles têm áreas cerebrais que ainda não estão desenvolvidas, prematuro menos ainda. Então, por exemplo, quando a mãe ela entra em contato para sorrir para essa criança, ela ativa áreas cerebrais que a gente chama de córtex sonestésico, é uma área importante do cérebro para a gente, para a parte do tato, para a parte dos sentidos da criança, né? Que é muito importante. Então, ela precisa desses estímulos, é um exemplo. Agora, por exemplo, quando esse prematuro, ele não vai para o lado da mãe para receber esses estímulos logo precoces, igual uma criança de 9 meses, por exemplo, que vai para uma UTI, fica submetido à monitorização, fica submetido a um respirador, barulho, luminosidade, que são fatores de riscos e que podem comprometer o desenvolvimento dessa criança, eles são como se fossem bloqueados desse estímulo saudável, né? Então, isso interfere diretamente no desenvolvimento dos neurônios que ainda estão em desenvolvimento nessa criança. Então, isso é um conhecimento que não se tinha, né? Não se tinha. Não se tinha, incrível. Me fala uma coisa, no que tu fazes? Tu és professora da UEPA, tu mexes com neonatologia, em termos de pesquisa e de o que no laboratório, o que vocês fazem? Bom, então, atualmente eu sou coordenadora de um laboratório chamado Laboratório de Desenvolvimento Infantil, na UEPA, o LADIM, tá? Ele fica situado no município de Marabá. Marabá. Né? Marabá, isso. Onde a gente desenvolve pesquisas da área da saúde. Sou professora atualmente do curso de medicina, mas a gente desenvolve com alunos da biomedicina, de outras áreas da fisioterapia, da região, que o principal deles é trabalhar com crianças desde o período de prematuridade, desde o período neonatal, incluindo prematuros, até a adolescência. Então, a gente faz várias pesquisas com várias etapas de desenvolvimento, né? Mais ou menos isso. E incluindo fatores externos sobre ele, o desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento social, não é só motor, cognitivo da criança também. Eu ia até te perguntar sobre isso. Tem alguma coisa a ver com... Hoje, eu não sei se é porque aprenderam a fazer diagnóstico, mas muita criança, pelo menos eu tenho notado que, né, antigamente não se falava muito de autismo. É porque se faz diagnóstico ou ficou mais prevalente? Então, não, mas isso aí tu vai responder assim que a gente voltar, tá? Um instantinho só, pessoal, que a gente volta já, que essa conversa está muito interessante. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Voltamos, a professora doutora Ivete Ribeiro, que é professora da UEPA, que toma conta do LADIM, do Laboratório de Desenvolvimento Infantil,
que é em Marabá, na UEPA, mas é em Marabá. A UEPA tem alguma coisa tipo a USP, distribuiu pelo estado, né? Isso. A USP em São Paulo, ela é toda distribuída no estado. Então, o curso de medicina é no lugar, o curso de veterinária é no outro, de engenharia é no outro, nas cidades de São Paulo. Sorocaba, Piracicaba, Exato. Ribeirão Preto. Agora a UEPA está fazendo a mesma coisa. Professora Ivete, eu te perguntei, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre prevalência do autismo. Se é que não se fazia diagnóstico ou ficou mais frequente? Então, acho que as duas coisas. As duas coisas? Duas coisas, porque assim, até uns anos atrás era um tabu e também não tinha... a gente se pergunta hoje nos congressos que eu participo, tem as mesas redondas e a gente sempre se questiona assim, será que era falta de informação, falta de profissional especialista naquela área de diagnosticar, de identificar precocemente esses sinais, né? Então, muitas perguntas, né? Então, hoje em dia, assim, infelizmente, a maioria das crianças, elas têm o diagnóstico tardio. O autismo, ele está dentro de uma das alterações que a gente chama de sociocomunicativas, né? Então, tem várias, né? E o autismo é uma delas. Certo. Né? E, assim, hoje em dia se procura muito identificar o mais precoce possível. Então, as pesquisas que estão sendo desenvolvidas hoje é para identificar isso, nos pequenos sinais das crianças, há essa identificação. Então, por exemplo, um olhar na hora da amamentação. A criança, quando está amamentando na mãe, ela tem uma curiosidade de olhar para a mãe, tocar no seio, mexer no cordãozinho da mãe, se ela tiver, e de interagir com ela, o social, né? As pesquisas mostram que as crianças que foram identificadas com autismo com 3 anos, mas foram investigadas precocemente os sinais precoces, já começaram a detectar, por exemplo, na amamentação, que é um comportamento muito, muito precoce, né? No olhar para a mãe, olhar muito rápido, né? Então, isso são fatores que já mostram para a gente, precocemente, que tem alguma alteração de interação social, assim, né? E no mundo atual, quanto mais precoce a gente melhora? O resultado na evolução? Sem dúvida, sem dúvida. Quanto mais precoce se achar, é por isso que a gente pesquisa, né? Assim, a gente faz... Por isso que pesquisa. Por isso que pesquisa. Por quê? O objetivo nosso é justamente encontrar esses sinais, esses sintomas, enfim, de uma forma precoce para poder ajudar essas crianças e não serem diagnosticadas lá na escola com alguma outra alteração muito tarde. E a gente mostrando tudo isso, principalmente por conta do desenvolvimento cerebral também dessa criança, que quanto mais precoce a gente receber estímulos saudáveis, melhor o desenvolvimento desse cérebro, né? Puxa, eu acho que isso foi um salto mesmo, porque antigamente... Você ia descobrir que uma criança tinha um problema simples, tipo miopia, quando ela já não conseguia enxergar o quadro negro. Pronto, exatamente, já muito tardio. Muito tardio, né? E hoje a gente já consegue fazer essas pesquisas. Por exemplo, no Ladim, a gente procura identificar recebendo prematuros do hospital da região, né? Hospital municipal, por exemplo, e o regional. A gente recebe essas crianças e esses prematuros e acompanha eles até 2 anos de vida. É uma das pesquisas que a gente desenvolve lá, justamente para tentar encontrar alterações, sendo elas cognitivas, sendo elas social, motora, de linguagem, né? Justamente porque é precoce. E a mãe, ela é um fator primordial naquele contexto daquela criança, né? A prevalência de alterações é grande ou não? Grande. Bem grande. Principalmente porque, hoje em dia, no século que a gente está vivendo, ou as mães estão tendo filhos mais tarde, ou... Muito precoce. Ou muito precoce, exato. Então, ou tem com menos de 20 anos ou depois dos 36. Exato, que são fatores de risco para a prematuridade. Então, eles nascem e as chances de filhos
gêmeos, né? Certo. Também, trigêmeos. Então, tudo isso são fatores de risco para a prematuridade também. Certo. Né? A gente olha além de só um prematuro, a gente olha cérebro, pulmão, né? Coração, tudo isso envolvido. Certo, isso preocupa mesmo. Preocupa. Preocupa porque, pelo que você está falando, hoje em dia, se nascer uma criança e eu não der toda essa atenção, esse conjunto, jogar essa criança no mundo, ela vai ter doença. Ela vai ser, né? Vai ter dificuldade, provavelmente, motora, provavelmente de cérebro, de coração, de pulmão. Mas não é como antigamente, né? Não é como antigamente. Por isso que o pessoal... Não. Eu falo que nós da área de saúde, eu falo para os meus alunos isso. Sim. Nós da área de saúde, você é um instrumento de Deus para mudar o destino das pessoas. Exato. Né? Das crianças, a pessoa vai então... morrer daquilo e você não deixa. Vai ter um derrame e você não deixa. Vai ter um câncer e você trata. Vai ter um problema sociocognitivo, como você falou, e você consegue tratar antes. Detectar. Então, no mundo atual, nós modificamos isso aí. Sim, sim. A gente trata. E os recursos do mundo atual, com tudo que existe, né, de tecnologia, deram saltos fantásticos. Ainda mais esse nível de pesquisa que vocês têm. Imagina, eu lembro assim, alguém dizendo assim, o que é que alguém vai pesquisar em Belém? E, né? Eu lembro de... E já temos E agora muitos. você está lá no interior com uma coisa fantástica, conectada no mundo. Né? Conectada no Porque mundo. hoje, depois da internet, a internet socializou conhecimento. Exato. Então, acabou a dificuldade. Eu não leio isso porque eu não tenho livro. Eu lembro quando eu voltei para Belém, para eu escrever um artigo, eu tinha que ir lá em São Paulo para poder pegar literatura. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem que ter parceria, tá no meu computador e pronto. E o Ladinho, ele tem parceria com a Unesp, com a Universidade do Estado de São Paulo, com a UERJ Estadual do Rio de Janeiro, que a gente desenvolve pesquisas também nessa mesma linha. Né? Não, você que tem formação na Unifesp lá, já era diferente. Eu acho que a gente conseguiu colocar aqui. Bastante. Eu acho que eu morei em São Paulo 15 anos e hoje o que nós fazemos aqui em Belém ou aqui no Pará não tem diferença do que a gente faz em São Paulo ou do que a gente faz em Paris ou em Londres ou em Nova York. Porque a internet ajudou muito. Está tudo nivelado. Está tudo nivelado. Tanto que você lá em Marabá tem um laboratório de ponta. Sim. Então isso é maravilhoso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta agora de essas crianças que foram para UTI neonatal, geralmente, e depois vêm para acompanhamento de vocês. O lado médico delas, o lado de ter que tomar antibiótico, de ter que ir para o respirador, isso prejudica? Muito. Isso a gente fala que é o mal necessário, né? Porque sem esses equipamentos, sem essas medicações, elas não sobreviveriam. Né? Só que esses utensílios, que a gente pode dizer assim, eles são importantes, só que a gente tem que tomar um cuidado redobrado. E assim, o avanço da tecnologia, ele é um carro-chefe que tem nos ajudado muito, né? Antigamente, por exemplo, tudo era usado no adulto e testado na criança, no recém-nascido, e vamos ver se dá certo. Hoje em dia, existe uma preocupação muito importante voltada para o neonato, inclusive de equipamentos, de instrumentos que são estudados em laboratórios, em grandes centros, inclusive internacionais e nacionais, que são destinados a esse público, entendeu? Que já ajudam, diminui significativamente a morbimortalidade dessas crianças. Então tá, agora deixa eu te fazer uma pergunta puramente técnica. Certo. Um dia desses veio alguém aqui falar sobre, deixa eu lembrar, porque bioimpedância elétrica. Elétrica, exato. A bioimpedância elétrica é um exame não invasivo. Não invasivo. Né? Você só coloca do lado de fora do tórax. E mede o funcionamento do pulmão. Exato. Se usa isso em neonatologia? Sim, isso é algo muito novo no Brasil, né? A bioimpedância elétrica ela é uma monitorização, onde é utilizado uma cinta. Uma cinta aqui na região do tórax. E não precisa, como você falou, é não invasivo. Então, quanto
estrutura. fura nada. Não fura, não entuba. Não entuba, não faz nada. O objetivo deles é monitorar a parte cardiorrespiratória, principalmente a parte pulmonar, né? E das alterações que aquela criança, no caso o neonato, que agora a gente está voltando para esse lado da pesquisa na neonatologia, que é para justamente mostrar os avanços que a tecnologia tem para ajudar essas crianças. Menos tempo na oxigenoterapia, menos tempo de ventilação mecânica, menos tempos internado. Então, ganho de peso, vai com a alta mais rápida para casa. Então, isso também ajudou na revolução que eu falo. Sem dúvida. Hoje em dia... Acho que quando a primeira vez que eu vi a bioimpedância elétrica para o pulmão, eu achei maravilhoso, porque pela primeira vez tu tinha um exame que avalia um pulmão e o outro pulmão. E o outro, de forma separada. Separada, exato. Porque a gente sempre analisava, né, o todo, né? O todo. A E prova estático. de função ventilatória. O todo. E, de repente... E eu não sabia que podia ser usado em neonatologia. É algo muito novo. Ultimamente, aqui em Belém, existe a Macedo Hospitalar, né, e que comercializa esse equipamento com a marca Timpel, né, que é uma marca de renome, né? Então, já tem muitos anos trabalhando com adultos e crianças maiores e recentemente... Os hospitais todos têm isso agora já ou ainda não? Não. Da parte, tem alguns hospitais que estão ainda adquirindo esse equipamento, né? E dentro da neonatologia saiu agora a liberação para comercializar. Né? Para neonatal. Para neonatal, porque ficou muitos anos trabalhando com pesquisa. Só na pesquisa? Só na pesquisa. E agora a gente Então, vocês têm uma experiência grande com isso já? Com a parte de monitorização, sim. Faz tempo? Também. Sim, vocês que mexem com isso? Sim, sim. Fantástico, fantástico o trabalho que vocês fazem. E vocês têm mais alguma linha de pesquisa ligada a isso? Ligada ao neonato? Ao neonato, sim. O objetivo de trabalhar com a neonatologia, assim como eu falei, que é uma caixinha de surpresa, muita coisa. Porque, assim, quando a gente pensa, a população, de uma forma geral, ela pensa, recém-nascida, a gente está muito pensando em, assim, tem que alimentar bem, para ele não chorar. Só que a nossa visão, quanto pesquisador, a gente vai muito além disso. Certo. Só para você ter uma ideia... na década de 60, já tem um bom tempo isso, teve um pesquisador chamado Henry Harlow, que ele desenvolveu pesquisas com macaco-rezos, aquele do fator RH, né? Certo. E aí ele pegou um macaco em forma de arame, mais ou menos, e colocou uma chupetinha só pro filhote do macaco-rezos fazer alimentação, ou seja, bora ver se ele vai sobreviver só se alimentando. Né? E aí depois ele pegou um outro boneco, já com o formato rosto como se fosse uma mãe macaca, né? E colocou um pelo de pelúcia, colocou todo um aconchego. E aí ele avaliava no laboratório para ver o comportamento desse filhote. É como se fosse um recém-nascido, para ver se... Será que ele sobrevive só alimentando ou com alguma... Ele precisa de alguma interação para sobreviver? Certo. Ele precisa de algum contato, de um estímulo, né? E o que foi observado? Que ele alimentava, mas ele ficava maior tempo lá com o macaco que tinha o pelo, muito mais tempo. E só na hora que tinha fome, ele ia lá. Mas ele precisa dessa interação. Onde é que eu quero chegar? Que a participação do cuidador, da mãe, do pai, é importantíssimo para o desenvolvimento do cérebro desses filhotes, desses recém-nascidos, desde o nascimento. Fantástico. Tá bom? Professora, nosso tempo acabou. Que pena. Suas considerações finais. Fala de novo do simpósio. Sim, convido a todos e a todas da região, né, que a gente vai está desenvolvendo um simpósio internacional de neonatologia, que vai acontecer no mês de setembro, de 20 a 22, né, no hangar. No hangar, pronto, no auditório. No hangarzinho da universidade. No auditório Benedito Nunes, da UFPA, isso. Da UFPA. Conto com a participação de todos, vai ser um evento muito bom. Então, muito obrigado. Professora Ivete Ribeiro, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Quando chegar mais próximo, a gente conversa de novo por causa do simpósio, que é para ninguém faltar. Claro. Pessoal, obrigada. Nosso tempo acabou. Uma conversa ótima sobre neonatologia.
e uma semana iluminada para todos. Até o próximo domingo. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.